Convido agora para falar sobre a importância do ESG, ou ESG, para o agro, a chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, onde é pesquisadora desde 2010, atuando em temas na interface entre agricultura e meio ambiente, com foco nas pesquisas em mudanças climáticas e avaliação de sustentabilidade dos sistemas agropecuários. Paula Packer. Deixa eu ver. Aqui é o point, cadê? Ah, tá. Aqui passa e aí volta. Bom dia a todos. Obrigada pela introdução. E eu vou falar hoje de um assunto um pouco espinhoso, mas é um assunto que ele traz outra mudança de paradigma para o agro. Eu sou agrônoma, então eu posso falar um pouquinho dessa interface, de como que a gente trabalha com isso, de como que a gente pode melhorar, e seguindo essas 3 letrinhas, ambiental, social e governança. E a Bia falou de governança aqui, e a governança não é só do grande, a governança é do pequeno, do médio, do grande e das startups também. Elas têm que ter essa governança, senão você não faz a tríade. E eu estava olhando hoje não, ontem eu estava discutindo, existe uma nova norma para isso, e eu vou falar um pouquinho para frente, porque quando você fala no social e na governança, ela está um pouco mais estabelecida, mas o ambiental para o agro, ele ainda sofre uma dicotomia que a gente precisa costurar para que ele fique bonitinho. Onde que eu aponto? Para lá? Para cá? Agora foi. Tá, o point na TV? Vamos ver o point na TV. Ah, entendi. De onde surgiu isso aí? Onde surgiu o ESG e como que a gente olha para isso de uma forma diferente para o agro? Ele surgiu já faz um bom tempo e quem pensa ganha. Quem tem essa visão de olhar ganha. E qual que é a intenção do ESG? Não é somente você olhar para essa tríade, mas é também para você conectar com o mercado. Você falar que você segue métricas e é certificado. Por quê? Porque aí você prova o que você está falando. Ok, eu faço isso, faço aquilo outro, faço isso na governança, faço isso no ambiental, faço no social, mas isso, se você colocar tudo em métricas, você mostra que você realmente está fazendo. E isso aí, essas primeiras conversas surgiram em 2004, e elas vêm de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que fala como que a gente trabalha as políticas públicas e como que a gente guia essas políticas públicas para 2030. Então, tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eles se conectam em algum ponto ao ESG, e eles se conectam de uma forma que a gente possa trabalhar agregado. Daí vocês falam para mim, Paula, e aí, o que é isso? Como que eu conecto isso com o agro? O que eu faço? Como que a gente pode fazer? Isso está extremamente em construção. E como o agro, ele está sempre em construção e ele está sempre podendo mudar ao longo do tempo. Olhar o roadmap traçado, mudar o direcionamento, agregar outras coisas para que realmente a gente consiga mostrar que nós, como agronegócio brasileiro, é sustentável. Porque a gente já passou um pouco da fase de falar, nós somos sustentáveis. Nós temos que comunicar essa sustentabilidade e também provar o que nós estamos fazendo. Então, não é hoje em dia a gente não consegue mais falar, hoje a gente tem que mostrar. E o agro carece de uma coisa muito
carece de uma falta de comunicação. Isso a gente sabe, a gente comunica para nós mesmos, comunicar para convertidos não adianta, então a gente precisa fazer campanhas em massa para que a gente realmente olhe como que a gente comunica isso, como que a gente fala, somos sustentáveis, estão aqui os números, e fazer campanhas maciças mesmo, tanto a nível estadual, governamental, a nível de municipal. Então, como que a gente faz isso e como que a gente pode realmente conectar esses pontos? Nós temos um grande desafio, é aumentar a produção de alimentos com o aumento da população. Então, em 2050, o empreendedorismo que a Bia falou, vem aí. Como que a gente conecta isso para em 2050 a gente estar realmente balizando ou realmente ser estrutura para realmente conseguir sobrepor essa demanda por alimentos. Então, eu estou falando isso para conectar com o ESG ali no final. Então, como que a gente faz isso? O agro brasileiro é um player de extrema importância nisso, e ele é um player não só do agronegócio, ele é um player dessa agricultura multifacetada, que vem dos pequenos, dos médios e dos grandes, que se complementam. E hoje nós temos também um rabinho aí dos pequenos, que são as startups, que elas vêm agregando a tudo isso. E como que a gente faz isso de uma forma mais uniforme e mais leve? Eu acho que o momento agora é a gente tentar destrinchar essas coisas para que elas sejam mais leves, que elas sejam mais de uma forma um pouquinho menos sendo um fardo para o agro. Então, hoje a gente vai ter, hoje já, não é mais amanhã ou depois da manhã, a gente tem que enfrentar tudo isso. Então, dentro desses 5 eixos, que faz parte realmente do que o agro faz, então, olhar para a energia, para a água, para o alimento, para o ambiente, não gosto muito dessa palavra, mas hoje, uma vulnerabilidade. E como que a gente trabalha nessa dicotomia? Porque as mudanças climáticas, todo mundo fala, o Coppola falou da parte dos bovinos. Legal. Só que a agricultura, ela não é só a vilã do negócio, ela é muito a vítima, porque tudo o que acontece de mudanças climáticas impacta a agricultura. Então, ao mesmo tempo que ela é a vilã, ela também é a vítima. E depois eu vou contar um numerinho para vocês no final, que eu fiz uma estimativa de quanto que a agricultura brasileira pesa em toda a parte de emissão de gases de efeito estufa. Nós somos o 5º maior emissor do planeta, não só a agricultura. Mas, por exemplo, nós somos o 5º maior, nós somos responsáveis por 5% da emissão de gás de efeito estufa mundial, tá? Então é pouco. Só que o que acontece? Por que todo mundo fala do arroto do boi? Porque nossa distribuição é totalmente diferente. Os outros países, eles representam 70% a emissão pela energia e muito pouco pela emissão da agropecuária. E hoje no Brasil, se a gente fizer o cálculo, a agropecuária é responsável por 1% e a pecuária menos de 1% de todo que é emitido do mundo. Então, o que é isso? Por que eu falei esses números? Falta de comunicação. E se a gente não tem uma comunicação reversa, o que acontece? Todo mundo vem e fala, olha o Brasil. Só que a gente tem que, para isso tudo acontecer, também pôr um dedo na nossa ferida que vai para o agro, que é o desmatamento. Então, o desmatamento ilegal é o que pesa mais para o agro hoje em dia do que a própria produção agrícola. Porque a gente consegue reverter várias coisas, mas o desmatamento está aí. Então, essa é a oportunidade. Olha a diferença. Então, a Europa coloca muito na nossa conta, mas olha o que a gente tem de potencial e de oportunidade para reverter tudo isso. Gente, nós somos 5 biomas totalmente diferentes, que a gente tem que tratar de forma diferente e que aí está o potencial.
como que a gente produz em um lugar, como que a gente produz no semiárido, como que a gente produz no Brasil, no sul, como que a gente faz tudo isso e faz essa conexão. Somos nós que fazemos isso. É a ciência que embasa vocês que estão aqui trabalhando com isso. A produtividade que a Bia mostrou lá, de quando começaram, de quando foi aberto, foi toda feita a abertura, todo mundo veio para cá, a diferença de produtividade que é hoje. E o que é isso? Ciência junto com o setor produtivo. E aqui tá? O agro é responsável, saiu esses dias, que ele foi responsável por quase 2% do PIB brasileiro. Então, não é os 2% 2%, aumento, né, de 2% do PIB brasileiro, o grande apoiador, não, o que veio por trás disso é o agronegócio. E aí está a trajetória que vai muito de encontro ao que a gente estava falando, aumento de produtividade, como que a gente faz hoje, e hoje vem a sustentabilidade também. Então, houve-se uma época que se trabalhou em expansão, e a gente não pode comparar a expansão que foi feita na Europa, 100 anos atrás, com a expansão que foi no Brasil. Eu, quando estava na faculdade, foi a época que se estava abrindo muita coisa. É certo? É errado? Não é certo, não é errado, foi a época, era o momento, agora vamos tratar daqui para frente como que a gente olha para isso e como a gente equilibra isso e mostra isso principalmente. E tudo isso não tem como a gente fazer esse desenvolvimento se a gente não olhar para a ciência. A ciência é a base da transformação e a ciência foi responsável pela tropicalização da agricultura. Uma das unidades mais famosas da Embrapa é a Embrapa Soja. Por quê? Porque ela entrou muito nessa competitividade e mostrou que o Brasil tinha potencial para aumentar a sua produção e muito. 10 minutos. Vou falar rápido. Então é aí. Ô Bia, aqui está a sua resposta. Quanto que o agro vai crescer nesses próximos anos? Mais de 20%. E mais de 20% também tem uma outra coisa por trás disso que a gente precisa olhar. Como que a gente olha, né, essa incerteza do mercado, como que a gente trabalha com isso, e isso eu acho que é a governança que vem crescendo dentro do agronegócio, seja ele de um pequeno ou de um grande, dentro dessa governança é realmente tratar essas incertezas do mercado. Olhar para a rastreabilidade hoje é um ponto extremamente importante, rastrear a produtividade. Olhar para a mudança de hábito dos consumidores. O que era 20 anos atrás, não é hoje e não vai ser amanhã. Então, olhar essas mudanças, e as mudanças estão vindo muito rápidas. Muito. A gente vê essa galerinha das startups aí entrando de uma forma diferente, ajudando aqui, conectando ali, tirando coisas da ciência, tirando coisas do pesquisador e pondo no mercado. Inovação, digitalização e conectividade. Conectividade é um problema. É um problema em todos os lugares, mas é um problema que tem que ser resolvido. E ampliar as parcerias estratégicas. Para quê? Para que a gente olhe o ESG de uma forma diferente. Então, aqui estão os cenários globais que a gente vai ter que olhar. Maior demanda, 2030, maior demanda por energia, maior demanda por água, e uma expansão necessária para a produção de alimentos. Essa expansão, ela não necessariamente precisa vir como uma expansão diária, ela pode vir com aumento de produtividade. E a gente viu isso. Olha o crescimento, né, que foi mostrado aqui de produtividade de quando eles começaram para quanto está hoje. Então, esse olhar não necessariamente precisa ser expansão, mas expansão de produtividade, conexão, sistemas integrados, eles vêm muito a reboque disso aí. Então, e o ESG? Esse é o pior, né? Vamos lá, olhar quais são
os pontos bem importantes quando a gente olha para isso. Nosso calcanhar de Aquiles, gente, desmatamento. Isso aí não tem jeito, a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra. Olhar para o solo e para a água. E como que a gente olha isso? A gente está vendo a transformação, a gente estava conversando agora, antes da palestra, vendo essa transformação para os biológicos. A gente vinha de uma época muito com o embasamento químico. Hoje a gente está olhando para os biológicos de maneira diferente. Por que a gente está olhando para isso? Porque tem 2 pontos também aí. A gente teve uma guerra na Ucrânia, e a guerra muitas vezes tem esse poder de transformar, tem esse poder de pivotar o nosso roadmap. E olhar para isso é também olhar que os biológicos podem fazer parte disso. E os biológicos, muitas vezes, você vai falar para mim, nós vamos virar todos orgânicos. Não vamos virar todos orgânicos. Nós vamos ter a integração de possibilidades que vão diminuir um pouco mais o nosso impacto e podem ser uma grande vedete para a nossa comunicação. Olha, estamos diminuindo em tantos % utilização de fertilizantes, sem baixar a produtividade. Eu não estou falando que tem que baixar a produtividade e muito menos que a gente vai virar orgânico. A gente não vai virar orgânico, não tem jeito, nós temos uma agricultura tropical, uma agricultura diferente e não vai virar. Mas a gente pode fazer uma conexão, a gente pode olhar como diminuir esses inputs. E olhar para uma coisa muito nova hoje, né? A biodiversidade. E a biodiversidade, ela muitas vezes, dentro da ecologia da paisagem, dentro da propriedade, a gente pode olhar. Eu vou dar um exemplo do cara que faz a produção de melão-rei lá no Rio Grande do Norte. Ele tinha um problema. Não. A gente sabe que quando você tem a polinização com abelha sem ferrão, aumenta a produtividade. O que ele fez? Ele tem a plantação de melão, ele começou a produzir, começou a ter as abelhas, né? E agora ele vende o mel das abelhas. Então, fazer esses sistemas integrados é olhar para a ecologia dentro da propriedade. E isso vem muito de encontro também ao Plano ABC. Ao Plano ABC+. O Plano Safra sai segunda-feira e vai ter um importante adendo dentro do Plano Safra esse ano, que é diminuir um pouco os juros para quem utilizar tecnologias do Plano ABC+. E o Plano ABC+, vem com esse olhar dentro da fazenda, não vem mais com esse olhar só das tecnologias, mas volto novamente, tem que medir, e tem que verificar. Então, esse é o grande lance, e esse é o grande lance do ESG. Ele é uma norma, ele é um programa. Eu estava até pegando ali, a ISO acabou de sair ele não é uma norma, mas é um programa de ESG, só que ele vai ter que ser construído para cada setor. Nós vamos construir para a pecuária, e para isso, a gente da ciência precisa de vocês que estão aí, porque eu não posso construir indicadores que não reflitam o que está acontecendo dentro das fazendas. E é esse ponto que a ciência se junta com o setor produtivo. É nesse ponto que a gente precisa trabalhar em conjunto para a gente sair com essa normativa e com esses indicadores que vão mostrar a nossa sustentabilidade aqui dentro e lá fora. Então, a parte de governança nem vou falar muito, e a de social, porque vocês já fazem isso. Então, isso aí não é o grande calcanhar de Aquiles hoje do ESG dentro do agro. E, como eu falei, a gente tem que mensurar, a gente tem que medir com indicadores, fazer essa estrutura de uma coisa que é nova, gente, de uma coisa que é nova e de uma coisa que não é antagônica. Então, ela não é antagônica, ela é uma sinergia. Então, olhar para a economia e olhar para o meio ambiente de forma sinérgica. Aí você vai falar para mim, Paula, tem isso, tem aquilo, eu já estou com esse problema. Mas vai acertando, não veio o CAR, todo mundo não se acertou com o CAR. Então, vamos olhar para essa sinergia e tentar transformá-la num potencial
de valoração, de monetarização. E essa monetarização não vai vir muito com crédito de carbono, ela muitas vezes vem de jeito indireto. E esse jeito indireto é a comunicação, é a rastreabilidade, é como você colocar um ESG para o setor que você trabalha. E o interessante, eu achei essa figura até ontem. Olha como toda essa parte do ESG vem junto com as ODS, vem junto com a possibilidade de você trabalhar o ambiental, a governança com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente já faz isso. A gente já faz muito disso. Mas como que a gente mostra isso? Eu acho que é esse o grande desafio. E as oportunidades para enfrentar isso, o desafio para prosperar. Então, tal qual a governança e o social, o ambiental olha também para o desafio de prosperar. Não adianta você fazer isso e não te ser lucrável. Não adianta você fazer isso e não te devolver em economia. Então, isso que faz parte também da sustentabilidade, dos pilares da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental. E olhando para essas oportunidades e para os desafios, a gente sabe muito bem que o desafio da logística e infraestrutura no Brasil melhorou muito, mas tem muito a se fazer isso. Há mudança de comportamento do consumidor de uma forma global e de uma forma regionalizada também. Ela vem mudando. É salutar, a mudança é salutar e a mudança vem com o empreendedorismo. Melhorar o ESG dentro da corporação, olhar para a concorrência global, a gente é um player grande mundial na exportação. O agro é um player, é esse player. E aí, olhar para os desafios tecnológicos e como esse capital, como que a gente aumenta esse investimento, como que a gente aumenta essa ampliação de investimentos dentro dessas oportunidades. Então, que nem eu acho que dando uma finalização, é lógico, eu não ia vir aqui com métricas, com indicadores, olhar para isso, olhar para aquilo. Isso aqui, como eu falei, é uma oportunidade de construir isso. E a norma que eu falei da ISO, não é norma, é um programa, ela é desse mês. Ela foi lançada no final do ano passado e ela foi retificada agora em junho. E ela olha, é um programa que olha, ele é assim, PR 2030. Por quê? Porque vai de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E como que a gente olha para o futuro? A gente olha para o futuro com base nas coisas que a gente fez no passado. A Embrapa fez 50 anos esse ano, é uma jovem senhora, né, que nem eu, e ela e ela está aqui. E como que a gente olha para esse futuro? O que a gente tinha há 10 anos atrás dentro da Embrapa, ou há 20, ele vai mudar. Ele vai mudar porque as perspectivas mudam, as demandas mudam. O importante são as demandas. E a demanda hoje vem dessa conexão com o setor produtivo, vem dessa conexão público-privada. Então, fazendo um resuminho, a sustentabilidade, a gente tem que olhar para a sustentabilidade não como um bicho de 7 cabeças, mas como um potencial de olhar para que a gente pode fazer em conjunto. A economia verde, a gente já faz isso. Dentro da fazenda, vocês já fazem uma economia circular. Já fazem... é a última slide, quase o último. E eu acho que tem 2 componentes muito importantes hoje para a gente aumentar essa produtividade. É o digital e a inovação. E a inovação não vem só com as startups. A inovação vem dessa parceria público-privada. Essa inovação ela vem de olhar para o setor e como que a gente faz essa transformação. Essa inovação ela vem de várias formas. E essa é a inovação que vai aumentar a produtividade e diminuir realmente os impactos que a gente é tão cobrado. E realmente, para finalizar, se a gente não medir,
a gente não pode gerenciar. Se a gente não medir, a gente não pode falar. Se a gente não medir, a gente não consegue mostrar. Então, acho que o recado é isso. O ESG está fácil, não está difícil. Precisamos nos organizar, ciência e setor privado, ciência e startups, porque a gente realmente faça essa conexão e saia com essas possibilidades. E aí, é olhar esses desafios. Sustentabilidade, segurança alimentar, a bioeconomia que vem forte. E essa bioeconomia, ela não descarta os outros potenciais. O agroambiental e o agro e o biotech. Então, essa conexão da tecnologia com o agro, ela que vai fazer o agro caminhar cada vez mais. Obrigada, gente.